Ai, esses clichês desse relacionamento merda. Eu não sei como é que vocês não enchem o saco com isso. E nunca mais saiu de moda essas histórias que todo mundo já ouviu pelo menos umas trocentas milhões de vezes sobre meu namorado é tóxico, minha namorada me fudeu, porque o meu namorado era abusivo, minha namorada era maluca. E num passe de mágica, todo mundo passa a ser uma pessoa ingênua, indefesa e amorosa e carinhosa, e a outra pessoa, o ex-namorado, passa a ser um vilão, a escória da humanidade, a maldade encarnada, a maldade que você conviveu e aturou por anos e meses porque você é uma pessoa de bom coração e que nunca faria mal a ninguém. E para evitar qualquer mal entendido que possa vir do que eu vou falar aqui nesse vídeo, vamos estabelecer uma coisa logo no início, que é a diferença entre culpa e responsabilidade. Eu acredito quanto a maioria das pessoas entende que não é a mesma coisa, só que na prática eu não vejo tanto as pessoas demonstrarem que sacam essa diferença. Principalmente hoje em dia, que quando você comenta sobre a responsabilidade de alguém sobre algum evento, alguma coisa que aconteceu, facilmente as pessoas usam o argumento de que você está culpando a vítima, que você está culpando a pessoa que sofreu a situação, sendo que são coisas diferentes e as pessoas escolhem ignorar justamente para poder manter essa história de princesa da Disney ou de desenho infantil, de que uma pessoa é o bonzinho, o inocente, o coitado, e a outra pessoa é a pior coisa que existe na face da Terra. E uma forma prática da gente entender essa diferença, vamos imaginar uma situação. Vamos dizer que alguém quebrou algo no seu trabalho e você é a pessoa responsável por consertar. A pessoa culpada por quebrar não é a pessoa responsável por consertar. E a pessoa responsável por consertar não é a pessoa culpada por quebrar. Pode haver umas interseções, às vezes a pessoa que quebrou é a pessoa responsável por fazer algo a respeito, mas nem sempre esses fatos se correlacionam. Uma outra forma de exemplificar essa situação que eu achei bem interessante quando eu esbarrei com ela a primeira vez é a seguinte história. Vamos dizer que eu saio na rua com blocos de R$100 e notas, e eu fico passeando para lá e para cá, fico balançando as minhas notas para lá e para cá, vou no restaurante, largo lá na mesa e vou no banheiro e deixo meu dinheiro na mesa. Se alguém roubar o meu dinheiro, essa pessoa é a culpada pelo roubo. Só que eu sou responsável pela má decisão que eu tomei. E o fato de eu ter tomado uma má decisão, de sair com dinheiro abanando por aí como se tudo fosse uma mil maravilha, não muda o fato de que a pessoa é responsável pelo roubo. Você percebe como são duas verdades e que uma não anula a outra? As duas coisas complementam o entendimento dessa história. E as pessoas não querem mais ter que encarar o fato de que elas tomam má decisões e que colocam elas em situações de risco, em situações de merda. E tá aí uma coisa que eu quero te falar, que a maioria dos seus amigos não vai te falar quando você estiver reclamando do seu ex que fez isso, fez aquilo, fez o assado. É que você é tão desgraçado ou desgraçada quanto ele. Esse relacionamento não virou um relacionamento abusivo, tóxico do dia pra noite. Ninguém tava com uma arma na tua cabeça te obrigando a ficar. Pelo menos na maioria dos casos eu sei que isso não era a realidade. A pessoa toma a decisão de continuar. Isso parece pra mim como se fosse uma reclamação de, por exemplo, você está sendo culpada por participar de um assalto de um banco e a sua defesa é que não fui eu que entrei no banco e botei a arma na cabeça das pessoas e peguei o dinheiro. Eu só fui motorista. Eu só levei eles. Eles que fizeram o crime, eles que eles que foram agressivos, eles que foram violentos. Eu só levei eles do banco até o esconderijo. Eu não tenho culpa. Como eu posso ser responsável por isso? E você tem todo o direito de se sentir incomodado de eu estar botando luz nessa parte do relacionamento que geralmente as pessoas não querem falar. A história que as pessoas querem contar é sempre a história do quanto o outro lado foi maligno e maldoso e fez tudo de ruim, enquanto aqui não aconteceu nada. Aqui não tem nada para ser olhado, só tem coisa para ser vista lá. Isso tudo pode ser evitado se você faz a pré-produção do relacionamento bem feita. Eu uso essa palavra de pré-produção porque é o único termo que eu tenho para explicar bem essa situação, porque é o que acontece no cinema. Você pode pegar uma câmera, um bando de atores e um bando de profissional, levar para um set e simplesmente começar a gravar o que tem ali na tua cabeça, o que você acha melhor fazer. Ou você pode fazer todo um planejamento de como vai ser a gravação, qual é o melhor horário para gravar tal cena, quais cenas são melhores de ser gravadas juntas porque elas são no mesmo horário. E você organiza
toda a parte de filmagem de uma forma prática e econômica, porque você organizou bem as coisas antes de fazer. Ao invés de só sair, pegar a câmera e sair fazendo qualquer coisa, porque é a coisa mais fácil a se fazer, entre aspas, só que é a coisa mais custosa, é que vai exigir mais de você. Porque quando os problemas começarem a surgir, você não sabe como lidar, porque você não se organizou antes de começar essa parte. E as pessoas fazem isso pelos mais diversos motivos que às vezes nem ela entende muito bem. Essa afobação de ir com sede ao pote para começar a namorar, ou seja, porque quer se livrar dos pais, ou porque quer esquecer algum ex, ou porque quer prender a pessoa, como se isso fosse adiantar de alguma coisa. Enfim, a mente humana é capaz de criar 1001 motivos diferentes para fazer a gente tomar uma decisão idiota. E se a gente não tá de olho nelas, a gente vai tomar essa decisão idiota. E uma forma de você pré-produzir o teu relacionamento é uma coisa que eu aplico na minha vida, em qualquer relação que eu vou entrar com qualquer pessoa, é de entender quem é essa pessoa, o que ela quer da vida, o que é um relacionamento para ela, o que é um namoro para ela, qual é a visão de futuro, os planos. E só essas coisas básicas já ajudam a gente a estruturar muito bem o quanto você e essa pessoa, por mais que se deem bem, faça sentido vocês engajarem nessa jornada junta. O quanto essa pessoa está alinhada com você. Que foi o meu motivo de fazer esse vídeo, que eu estava tendo essa conversa justamente isso com uma conhecida minha. A coisa mais importante que você tem que saber, o que é um namoro para essa pessoa. Namoro pode ser uma coisa diferente para cada pessoa. Tem gente que namoro é diversão, é um passatempo. Não que a pessoa chama de passatempo, mas é uma coisa que é para ela curtir, ela quer aproveitar o momento junto. E tem gente que namoro é construir um projeto junto, é construir uma família. Então você percebe como, se você simplesmente entra no relacionamento sem ter essa conversa, às vezes você entra pensando em casamento e a outra pessoa está pensando em viajar, curtir e se divertir. E você até consegue levar esse relacionamento por alguns meses junto, mas com o tempo isso começa a ruir, isso começa a não funcionar. Uma história que eu presenciei recentemente foi de um casal que casou e depois do casamento eles começaram a brigar porque um deles não queria ter filho. Agora, pensa, olha comigo. Como você pode casar sem saber que a outra pessoa não quer ter filho e você quer? Isso é o tipo de coisa que você conversa antes. E tudo bem que pode vir a história de mas ele pode ter escondido, ela pode não ter contado e tal, e a pessoa não sabia. E eu até sei o quanto o ser humano é capaz de arrastar uma mentira por um bom tempo. Embora eu acredite que essa mentira nunca se arrasta por muito tempo, contanto que no caso desse casal, se foi uma mentira ou não, eu não sei. A verdade veio à tona. O que a pessoa que queria ter filho fez no momento que a verdade veio à tona sobre o fato da outra pessoa não querer ter filho? E até outro ponto que eu me lembrei, o quanto essa pessoa não quis ver os sinais. Se ter filho é importante para você e você conversa sobre ter filho com outra pessoa, você vê como a outra pessoa reage com a ideia de ter filho. Você vê como é a animosidade da pessoa para contar essa história. E se você vê a animosidade dessa pessoa, por que não perguntar? Por que não fazer essa pré-produção? E você pergunta para ela, por que você quer ter filho? O que te anima nessa ideia? E isso é uma pergunta válida quando você está num relacionamento com alguém. Não faz sentido você ter medo de perguntar esse tipo de coisa. E assim você vai descobrindo a verdade sobre essa pessoa. E tá na mão de vocês, sempre teve na mão de vocês. É muito desconfortável ter que ser responsável por alguma coisa. Mas convenhamos, é bem melhor do que passar a vida toda esperando uma outra pessoa tomar a responsabilidade por alguma coisa que te incomodou. E quando você assume a responsabilidade, você abre a porta para o amor próprio e para a mudança que você quer fazer na sua vida. E não tem como essa mudança acontecer se você não gosta de você, se você não se ama. E isso foi algo que eu descobri recentemente. Não fazia muito sentido na minha cabeça essa ideia de que você precisa gostar de você para poder mudar. E eu fiz esse vídeo aqui onde eu divido com vocês esse meu processo de entender essa ideia e como foi que ela passou a fazer sentido dentro da minha cabeça. Te vejo no próximo vídeo.